Sabe o craque do time, que comanda o rolar da bola, que articula a jogada e garante o esperado gol? Aquele que inflama a torcida e tem a confiança do treinador? Se trocarmos o estádio pelo Congresso Nacional, lá estarão aqueles e aquelas que suam a camisa, driblam as dificuldades e goleiam em favor do povo brasileiro. E é você, e cada um de nós, que tem o poder de escalar essa seleção. No gramado chamado Brasil, são os deputados e deputadas, senadores e senadoras que entram em campo para aprovar leis e direcionar emendas para dar conta das demandas nacionais. É preciso a gente lembrar que não dá para votar apenas no presidente da República. É preciso a gente votar para deputados que pensam assim, para deputadas que pensam assim, para senadores e senadoras que pensam assim, para a gente construir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, meus amigos e minhas amigas da TV do Partido dos Trabalhadores. Eu sou Paulo Moreira Leite e hoje nós estamos aqui para conversar com Renato Simões. Renato Simões é um nome que se confunde com a ideia, a luta por direitos humanos no Brasil e em São Paulo. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores, mas não só isso. Ele foi deputado estadual por 3 mandatos. E na Assembleia Legislativa foi ele que criou a Comissão de Direitos Humanos, que existe até hoje e permanece atuante. E certamente nós vamos ter muitos assuntos a falar de direitos humanos daqui por diante, porque nós temos um presidente que é adversário, é inimigo, confesso de direitos humanos, né? E que certamente vai deixar uma herança de barbárie para o próximo governo, que todos nós acreditamos e esperamos que vai ser o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu queria começar falando com o Renato sobre a importância de direitos humanos, de falar de direitos humanos agora, de discutir isso nessa conjuntura, que nós vamos falar também dos atos de ontem, aquela barbárie também, e vamos falar de outros assuntos. Mas eu queria começar falando que você colocasse essa questão de direitos humanos, que ela é fundamental e não pode ser abandonada de jeito nenhum. Com certeza, Paulo. Obrigado aí pelo convite. É uma alegria dialogar com você sobre qualquer assunto e sobre esse em particular, né? Porque nós vivemos um momento de profunda e massiva violação de direitos humanos no país. Com o golpe de 16, nós tivemos a retomada de uma agenda neoliberal no país que tinha sido derrotada em 4 eleições diretas pelo voto do povo brasileiro, e uma agenda profundamente regressiva nos direitos econômicos, nos direitos sociais do nosso povo. E, evidentemente, essa agenda ela se aprofunda ao ser mantida no governo Bolsonaro pela vontade do grande capital, representada aí pelo Paulo Guedes, seu posto Ipiranga, mas ela se associa a uma vertente neofascista que mostra que uma agenda neoliberal no Brasil, tão regressiva e tão violenta que só se faz com a regressão também nos direitos civis e políticos. Então, aquela caracterização de que a Constituição de 88 tinha resolvido a agenda dos direitos civis e políticos
e entrado na agenda dos direitos sociais, econômicos e culturais, ela é virada de pernas para o ar com o golpe de 16. Rasgou-se a Constituição, cassaram a presidenta Dilma sem nenhuma motivação jurídica, sem nenhuma justificativa outra que não fosse a interdição dos nossos projetos que teriam continuidade e estabilização com um quarto mandato presidencial. Então, a partir daí, essa caixa de Pandora que o Bolsonaro abriu mostra a que ponto o capital tem interesse na regressão dos direitos do povo e nenhum compromisso com os direitos civis e políticos, porque quando necessário retomaram aquilo que de mais retrógrado e de mais violento a estrutura do Estado brasileiro ainda preserva, apesar da nossa luta, dos nossos governos, apesar da Constituição de 88, o Estado brasileiro continua ainda sem uma grande reforma democratizadora das suas relações com a sociedade. Então, eu acho que não tem como, Paulo, e concluo com isso, essa introdução, a gente falar de um novo governo que não tenha a centralidade na defesa dos direitos humanos, dado que os nossos adversários colocaram isso na centralidade do seu projeto. Então, para nós é tão estratégico retomar os direitos do povo como centro de um novo governo, quanto foi para eles atacar os direitos humanos, os direitos mais gerais do nosso povo, para implantar o seu projeto de dominação e de morte. Muito bem. Eu queria agora, a gente vai voltar a esse assunto sim, mas eu queria agora que você comentasse os atos de ontem, os atos do Bolsonaro, que foram assim aquele assombro pela disfarçatez, pela arrogância, pelo abuso de poder de se apossar de uma data cívica e transformar num comício. E, enfim, eu queria que você falasse o que você viu, e pior, o que comício, que conteúdo nesse comício, o que veio nesse comício, né? Eu queria que você comentasse um pouco o que representa isso, como é que você interpreta isso, você que tem essa vasta experiência e tem essa ótica sempre importante, focada na democracia, nos direitos humanos. Eu queria que você comentasse porque realmente foi um choque. Bom, com certeza muita gente disse, inclusive o Ciro falou que saiu aliviado, né? Bom, com oscilações para cá e para lá, o Bolsonaro continua alimentando, né, uma escalada de ataques à democracia, vamos dizer assim, não é pelo fato dele não ter atacado mais virulentamente uma instituição, essa ou aquela. O ato em si é uma grande violação dos direitos do nosso povo, da democracia e da lei. É um ato ilegal. Foi a apropriação de um espaço público, financiado com recurso público, numa agenda pública da Presidência da República, para transformá-la num elemento de agitação e propaganda da sua base eleitoral. Isso por muito... Olha, Paulo, eu já vi prefeito do PT ser cassado porque passou numa exposição durante o período eleitoral, não falou e foi cassado porque aquilo era financiado com dinheiro público. Então, a primeira caracterização do ato é que nós temos um presidente que atua na ilegalidade, que não prestigia a lei que rege a isonomia entre os candidatos e gastou milhões de reais na sua estrutura pessoal e milhões, dezenas, talvez centenas, sabemos qual foi o orçamento, né, dessa onda toda que foi desencadeada nas semanas anteriores de preparação do 7 de setembro, aparelhando o Estado para a sua campanha. Então, não há dúvida que esse é o primeiro choque, é um presidente da ilegalidade. Mas ele é também um presidente que coloca na sua agenda, no seu discurso eleitoral, porque foi isso que ele fez um pronunciamento para a sua base, sintetizando o que ele pensa das mulheres, o que ele pensa
do país, o que ele pensa, enfim, dos temas que estão em jogo na campanha, que, como eu disse, é institucionalmente contrário a acúmulos que nós tivemos na área dos direitos. E terceiro, é um presidente que flerta abertamente com a ideia de um golpe de Estado. Portanto, é um presidente que já sinaliza mais uma vez, né? Ele não precisa verbalizar isso, até porque ninguém pode esperar que um golpista diga quando e onde e como vai atuar. Mas se aquilo não foi um ato golpista, eu não sei, Paulo, o que é um ato golpista. Ele colocou ao lado dele, para isolá-lo do presidente de Portugal, um homem decente que pela 8ª vez deve ter engolido sapos do Bolsonaro, um golpista financiador dos atos contra o Supremo Tribunal Federal, pedindo intervenção militar, aquela coisa execrável do Luciano Hang ao lado dele, no desfile militar, né? Aquilo é uma sinalização para dizer o seguinte: olha, vocês do Supremo que estão investigando o golpe, olha o que eu faço com quem patrocina o golpe e financia o golpe. Eu coloco aqui no espaço de honra do palanque, armado pelas Forças Armadas para a defesa da pátria. Ora, que sinalização maior? As pessoas até ficam escandalizadas, né? Mas tinha uma faixa em inglês dizendo do golpe, uma faixa em inglês atacando o Supremo, uma faixa em português mal escrito atacando o Estado Democrático de Direito. Mas o problema não estava na faixa. Eles até mandaram abaixar algumas faixas para não criar manchete. O problema estava na fala, no comportamento, no visual, no gestual de um presidente autoritário. Então, eu considero que o desfile de ontem é um ajuntamento de base militante para erguer a moral de um pessoal que hoje está em dúvida sobre se Bolsonaro tem ou não tem condições de ganhar a eleição. Então, ele ajuntou a tropa dele, deu um toque de ânimo para essa militância de direita que ele aglutinou e sinalizou que ele tem um plano A. O plano A é ganhar as eleições, né? Mas ele não abandona o plano B, que é um plano de criação de uma situação política no país que leve ao não reconhecimento do resultado eleitoral e, portanto, permita a ele uma aventura contra a democracia. Muito bem, acho que é isso mesmo. Eu queria te perguntar, assim, você que convive com movimentos populares, você foi, inclusive, também, entre suas atribuições, secretário nacional de movimentos populares. Ou seja, você está sempre próximo da vida do povo, da vida das pessoas ali, que são a maioria da população, aquelas que numa eleição têm a palavra final. E eu queria saber, com a sua experiência, com seus contatos, como é que o trabalhador, a dona de casa, o feirante, como é que ele recebe uma coisa dessas? Claro que nem todo mundo recebe da mesma maneira, mas, assim, você acha que ele cresce aos olhos dessas pessoas? Não cresce? Essas pessoas repudiam uma manifestação desse tipo? Como é que é? Como é que a gente pode interpretar, avaliar, tentar avaliar esse espetáculo que ele fez ontem, que foi, evidentemente, um espetáculo pensado e preparado, né? E ensaiado, certamente. Não tem dúvida. Eu acho que esse é um elemento central que a gente tem que se colocar enquanto esquerda brasileira, porque nós estamos enfrentando hoje o bolsonarismo como expressão de um movimento de massas de direita que tem base popular, que tem capacidade de mobilização e que mostrou que também tem capacidade de comando. Porque o Bolsonaro ele faz inflexões. Ele vai no limite, depois ele volta, ele negocia, ele vai novamente no limite, negocia e volta. E com isso ele vai estendendo a sua capacidade de dialogar com o povo e de impor às instituições limites à sua capacidade de operar. Então, o fato de ontem não ter ali o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal,
né? Foi muito destacado pela imprensa ontem. Mas a grande questão que se coloca é o seguinte: o que faz hoje o Poder Judiciário diante de um presidente que descumpre a lei, que assintosamente viola a legislação eleitoral? Terá condições efetivas de levar a termo o que eles fizeram contra nós quando tiraram o Lula sem nenhuma base legal da disputa de 18? Porque eles negaram o direito do Lula a ser candidato depois desse direito ter sido reconhecido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, depois deles terem tido grandes decisões prévias em casos similares em outros níveis de disputa, que diziam que candidatos sub júdice podiam disputar a presidência da República. O que eles farão com o Bolsonaro agora, né? Então, essas instituições, elas estão emparedadas justamente porque o bolsonarismo tem força de massa, tem capacidade de mobilização e tem base social. Então, eu diria, Paulo, que nós estamos diante de um desafio novo em relação à disputa com a direita que nós tínhamos ao longo do final da ditadura, quando eu comecei a participar, e durante todo o Estado Democrático de Direito até agora, que é o fato de que há uma extrema-direita que é núcleo duro de um pensamento conservador que hoje atinge 30% no mínimo da sociedade, que é o que ele tem eleitoralmente, né? Isso significa que a misoginia que ele expressou novamente ontem, que o racismo, que é um dos traços estruturais dele, que é esse preconceito contra os pobres, a aporofobia, como disse o Júlio Lancelotti agora no ato dessa semana, né, com Lula, que esse sentimento LGBT-fóbico, que esse preconceito de classe, esse desprezo pela vida, tem enraizamento popular, porque as pessoas não estão enganadas com o Bolsonaro. As pessoas apoiam o Bolsonaro sabendo que Bolsonaro é isso. Então, eu sempre tenho dito, Paulo, que talvez seja mais fácil, embora vai ser muito difícil, ganhar do eleitor do Bolsonaro na urna do que derrotar as ideias que ele representa, que tiveram um grande apoio popular, não é só das elites, não. O que antigamente as pessoas ficavam incomodadas de ter um deslize racista numa piada, ou ter uma expressão, se controlavam, né, para não soltar uma expressão machista em público, etc., isso foi revogado, passou a ser autêntico, passou a ser liberdade de expressão. Então, essa violência, que é um traço estruturante da sociedade brasileira, né? É falso, né, a gente dizer que a nossa estrutura, a nossa formação social é de solidariedade, de harmonia. Não, o Estado brasileiro é fruto de uma imposição violenta de um sistema de opressão que nós começamos a arranhar com governos que estão mudando, né, a natureza da relação do Estado com a sociedade, mas que foi abortado justamente pelo golpe. Então, eu acho que ontem o Bolsonaro alimentou a sua tropa, ele não perdeu nada ontem, ele falou para os que ele tem, e ali ele não cometeu nenhum deslize, porque as pessoas que o apoiam sabem que o Bolsonaro é isso, né? Agora, eu não acredito que o Bolsonaro tenha conseguido, sendo Bolsonaro, ampliar. O que eu acredito é que o Bolsonaro hoje joga para viabilizar um segundo turno. Ele sabe que não tem condições de ganhar as eleições, não é? Principalmente se ele permitir que o Lula avance sobre o centro político. Então, ele precisa, de fato, levar a eleição para o segundo turno. E hoje, o Paulo, quem leu o artigo do Merval Pereira e assistiu ontem o debate que teve na Globo News à noite, entre ele e a jornalistas ali que fazem aquele comentário de fim de noite, deu para perceber que, nesse sentido, o Bolsonaro está muito bem casado com a chamada terceira via. Porque, no fundo, o que o Merval expressou hoje é a vontade das elites que a Globo representa de que não dá mais Bolsonaro, mas também não podemos enfrentar um Lula fortalecido pela vitória no primeiro turno. Então, o grande objetivo aliás, ontem a Globo News deu uma colher de chá, né, para o Ciro
e para Simone Tebet ao longo da programação, a tarde inteira, entrando pela noite, né? Porque, no fundo, o segundo turno hoje representa uma oportunidade dos que querem vencer Lula terem uma chance, que é o que move o bolsonarismo. Mas que os que não querem um Lula forte nascido das urnas também querem, porque obrigarão o Lula a negociar uma dulcificação do seu programa, uma moderação na sua política econômica e assim por diante, né? Eu espero, então, que a gente não erre na análise do que aconteceu no 7 de setembro, não dá para menosprezar, não foi pequeno, não foi pouco significativo, foi um crime bem dado, porque ele sabe do risco que ele teria de, não dando esse tiro, ele perder as eleições no primeiro turno. Ele vai tentar trabalhar esse segundo turno e nós vamos ter que mostrar, né, para os indecisos, para os que não pretendem votar, para os que ainda falam de votar em branco ou nulo, e para os eleitores progressistas dos demais candidatos, que nós precisamos barrar o Bolsonaro, porque a narrativa de ontem é o seguinte: deixem eu ganhar a eleição que vocês vão ver o que vai acontecer. Vou trazer todo mundo para o cercadinho das 4 linhas da Constituição dele, né? Ele fez uma ameaça explícita. Um segundo governo meu será um governo militar que não terá espaço para uma oposição como ele não conseguiu suprimir nesse primeiro governo. Muito bem. E eu queria que você comentasse, você já fez essa observação, mas eu acho muito importante, porque, embora nós tenhamos tido, o país tenha ficado escandalizado, né, com aquela reportagem sobre as conversas de empresários falando sobre golpes, financiando golpes, vamos fazer um golpe assim, eu prefiro um golpe que seja assim, uma conversa descontraída, que as pessoas só têm quando estão à vontade, entre amigos, e têm certeza de que não serão ouvidos. Para a infelicidade, essa conversa tornou-se pública, né, pela internet, né, e o caso virou um escândalo, e a questão é saber, vamos apurar, não vamos apurar. Só que ontem um dos principais envolvidos estava lá, né, com seu terno verde, se apresentando. O que simboliza isso? Você acha que isso aí significa, eles já estão confiantes na impunidade, que não vai ocorrer nada? O que você acredita nisso? Como é que você analisa esse fenômeno desses empresários? Eu fiquei chocado quando eu vi, embora eu soubesse do espírito golpista, mas eu achei uma coisa assim, estamos no clube de campo, né? Não, com certeza sempre é chocante, né? A gente sabia ou imaginava o que seria a conversa do Moro com o Dallagnol para ferrar o Lula nos processos da Lava Jato. Mas quando você vê, quando você lê, quando você escuta o áudio, aquilo não só te tira dúvidas, mas aquilo te constrange, porque a gente pensa em que país é esse onde isso é possível, né? Onde um juiz e um promotor combinam ilegalidades para tirar um candidato à presidência do debate eleitoral de 18. Eu acho que essa vaza-jato da reunião dos empresários, do grupo de zap dos empresários, ela tem esse condão. Por quê? Porque eles estavam envolvidos no financiamento de muita coisa, né? Desde a eleição de 18. Essa turma ajudou a financiar ilegalmente a máquina de fake news do Bolsonaro já na eleição de 18. Né? Infelizmente, naquela oportunidade, o Tribunal Superior Eleitoral não fez o que devia ter feito. Inclusive porque eles estavam com as mãos amarradas pelas consequências do golpe que deram para a decisão da interdição do próprio Lula. Lamentavelmente. Não teria havido golpe em 16, nem fraude em 18, se não houvesse uma leniência ou uma participação de membros do Poder Judiciário, das altas cortes, na sustentação dessa narrativa contra o Lula. Então, esse fato de hoje, ele poderia talvez ter sido apurado já em 18,
quando o Bolsonaro instalou plataformas no exterior para bombar fake news contra o Haddad, principalmente, infringindo a lei em vários pontos, né? A proibição de plataformas no exterior, a proibição de impulsionamentos irregulares, como houve no WhatsApp, o financiamento empresarial, porque a lei não permite mais dinheiro empresarial nas eleições. Então, tudo isso já vinha acontecendo. E o Supremo Tribunal Federal tem um inquérito aberto para investigar o financiamento de atos golpistas no ano passado, em que os mesmos que conversam sobre isso agora estavam envolvidos, financiaram os atos do 7 de setembro do ano passado, por exemplo. Se não os 8 que foram pegos agora na malha fina, pelo menos 3 ou 4 deles foram contumazes e abertos financiadores dos atos do 7 de setembro passado. Então, é algo impossível da gente imaginar que ainda tenha pessoas em dúvida se existe ou não existe a possibilidade de um golpe no Brasil. Talvez não mais aquele golpe tradicional que a gente se acostumou dos anos 60 e 70 na América Latina, né? Há muitas outras modalidades de golpe, inclusive a que aconteceu em 18 aqui, quando o Lula foi impedido de disputar as eleições. Então, nós temos que ver que é um risco, sim, a democracia brasileira, que empresários picaretas como esse Luciano Hang seja alçado à condição de pessoa digna de estar no bicentenário da independência de um país ao lado do presidente da República. E que tenha falado, muita gente não se deu conta, mas o Bolsonaro, ele saiu daquele ato cívico, desceu, andou um pouquinho, subiu num carro de som junto com a esposa e com o Luciano Hang, e lá eles fizeram um comício. O Luciano Hang falou no comício em Brasília. Então, ele quis dar uma prova de prestígio, porque o Bolsonaro também tem disso. Os bolsonaristas raiz até hoje se ressentem de que ele usa e joga fora, como fez com aquelas organizadoras, Sarah Winter, como fez com o Alan dos Santos, como fez com os Weintraub, como fez aqui com o próprio Daniel Silveira. O Bolsonaro, ele joga fogo, né? E quando a coisa esquenta, ele se desassocia, né? Deixa as pessoas ao léu. Então, ele precisava, talvez, dar uma demonstração pública de que ele valoriza esses empresários que sempre o apoiaram. E, ao mesmo tempo, ele passa um recado muito claro, ao meu ver, não há dúvida. E ele novamente reiterou, se não verbalmente, mas corporalmente, gestualmente, com a presença do Luciano Hang ao seu lado no Palácio, de que ele não respeita as instituições do Poder Judiciário que podem controlá-lo. E os desafiou, né? Antes ele chamava de FDP o ministro Barroso, ou de canalha, esse ou aquele que era o seu desafeto. Ontem ele dizia abertamente que queria o impeachment dos ministros. Agora ele diz o seguinte, esse que está aqui, que todos sabem que financia atos, esse é o meu braço direito aqui, tanto é que eu coloco o cara ao meu lado, né? E as Forças Armadas se prestam, lamentavelmente, a criar esse palco, né? Para que o Bolsonaro despeje, né? Essa sinalização golpista para todo o país. Pois é, além de você fala das Forças Armadas, você falou das Forças Armadas, eu gostaria que a gente discutisse um pouco isso. Estava no palanque o vice Mourão, também o vice atual, né? Depois, eu não sei se o próximo vice estava no palanque ou não, mas havia assim, como é que você vê assim essa sustentação que as Forças Armadas, ou pelo menos uma parcela delas, oferece ao bolsonarismo? Você acha que ela oferece, assim, ela pode ser parte, está bem enfronhada nas garantias que o Bolsonaro pretende, ela sustentou e vai sustentar o Bolsonaro nessas iniciativas temerárias até que ele pode tentar? Olha, eu acho que as Forças Armadas evoluíram, né, de uma instituição que expulsou o Bolsonaro dos seus quadros para uma instituição que tolerou o Bolsonaro como porta-voz de valores que defendiam,
até agora estarem envolvidos, né, na estratégia de gestão pública do governo Bolsonaro, pelo altíssimo número de militares que hoje estão no exercício do poder executivo, como ministros ou como secretários, no primeiro, segundo, terceiro escalões, né, nas estatais, etc. Agora, eu acredito que as Forças Armadas estão hoje divididas entre dois caminhos, né? Um caminho que foi adotado pelos que já saíram das Forças Armadas para embarcar de vez no projeto Bolsonaro de poder, né? O caso dos que estão ali puxando essa vertente golpista. O próprio Braga Neto, né? Que foi interventor militar no Rio de Janeiro, na segurança pública, durante o governo Temer, ele sabe muito bem quem são os bolsonaros. Ele sabe muito bem o que são as milícias. O Braga Neto é hoje o cara que melhor conhece, talvez, as relações da família Bolsonaro com o crime organizado. E não só se associou a ele, como hoje é o defensor, né, dessa perspectiva golpista, né, entre os oficiais do Exército, principalmente, que saíram das Forças Armadas para entrar na política, o general Heleno e os demais que estão aí no governo. Agora, eu não acredito, Paulo, que haja uma decisão unânime das Forças Armadas nesse caminho, especialmente analisando, né, talvez aí o comportamento dos comandantes militares que batem e assopram, né, se curvam e resistem, né, aos ditames do Bolsonaro. E, evidentemente, que nos preocupa muito, né, que essa divisão que exista no Exército parece estar menos equacionada na Marinha e na Aeronáutica, que se mostraram dóceis demais ao Bolsonaro nesse episódio do 7 de setembro. Né? Mas eu, sinceramente, não acredito que exista ainda uma decisão das Forças Armadas de endossar o Bolsonaro. Primeiro porque nós temos aí um descrédito do Bolsonaro que começa a entrar fortemente nas Forças Armadas. Né? Se eles têm, como acredito que têm, acesso a todas as pesquisas, mostra que a gestão do Pazuello, a gestão na saúde, né? A gestão do Bolsonaro na área social, tudo isso gerou um profundo desgaste para as Forças Armadas. Aquela ideia de que as Forças Armadas são competentes. Um general que comanda a saúde e mata em série a sua população, né, são incorruptíveis num governo como esse, de milicianos que assaltam os cofres públicos desde pequenininhos. Então, as Forças Armadas sabem que, pensando enquanto instituição, eles precisam também calcular o risco que é embarcar num homem como esse como representante político das Forças Armadas. Agora, há uma politização brutal, né, dos comandos militares, é algo inimaginável, né, que as comemorações do bicentenário da independência fossem tocadas dessa forma, com amplo consenso nas Forças Armadas. Agora, Paulo, eu vou te falar uma decepção muito grande que eu tenho com uma das teses que era muito caras à esquerda, né? Você que é um homem que acompanha o debate teórico na esquerda brasileira há décadas, né? Havia sempre uma caracterização, né, de um sentido nacionalista, de defesa de um projeto nacional, né, que vem, talvez, né, das lutas democráticas que militares fizeram na República Velha, depois na luta contra o fascismo na Europa, né? Depois dessa visão nacionalista que a ditadura militar implantou num projeto de desenvolvimento para o país e tal. Agora, as Forças Armadas têm se mostrado absolutamente comprometidas com a agenda neoliberal no país. É uma decepção a gente ver como entregaram Alcântara, né? Como abriram mão, né, de princípios básicos aí, em troca do quê?
né, na defesa de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, eu acho que realmente espero, né, que prevaleça nas Forças Armadas um sentido legalista, em primeiro lugar, que respeitem o resultado das eleições, né, que procurem, né, principalmente os comandantes da ativa, que sabem que num Estado democrático de direito terão que bater continência para o próximo presidente da República eleito, né, que reconheçam que o seu papel não é de fiador da democracia brasileira, né, não é de assegurar, não. Eles são funcionários do Estado com funções específicas, não tem nada a ver com eleição, não tem nada a ver com fiscalização de urna, não tem nada a ver com respeito ou desrespeito de quem for eleito. Essa visão, portanto, mostre que os que defenderam e defendem um projeto golpista para o país são a minoria entre os militares da ativa e estão hoje concentrados, né, nas benesses que receberam como ministros e como parceiros do Bolsonaro na gestão do Estado brasileiro. Olha, eu concordo com vocês, partilho dessa sua decepção, partilho dessa... nós tínhamos mesmo assim, oficiais que poderiam ser pessoas assim sem um espírito democrático, que sustentavam uma ditadura e tudo isso, tinham e demonstraram um apreço pela soberania do país, entendendo as Forças Armadas como guardiã da soberania, que é a função que a Constituição sempre lhe deu, é a função que ela precisa ter. Mas eu acho que ocorreu isso aí que você falou. Não foi só o ideário neoliberal, também foram as benesses, que eu acho que nunca uma corporação foi atingida no governo Bolsonaro é multiplicado, né? Porque foram banidas qualquer barreira de controle dos vencimentos militares, impedimentos de exercer funções incompatíveis, não tem problema, sem falar assim num ambiente assim de um autoritarismo arrogante. Autoritarismo já é arrogante, mas um autoritarismo arrogante e que assim é praticamente sem limites a expansão do poder desses quadros, que assim a gente vê situações assim absurdas, mas que são reais, sustentar, por exemplo, essa política antinacional, antissocial da Covid-19 é inaceitável. Embora, vamos lembrar, você lembra, eu também lembro, na meningite, a ditadura foi a ditadura Médici, escondeu a meningite. A única coisa eficaz que ela fez foi censurar as notícias, porque o resto a meningite matou um número que até hoje não se sabe quantos foram. Sabemos que foram centenas de milhares, num país que tem uma população muito menor e uma coisa mais concentrada. Mas, enfim, é realmente vergonhoso. Concordo com você, assim, para se colocar em questão, inclusive, a formação dos militares, porque claramente há um desvio aí, esse papel como guardião, que eles se autoproclamaram, né, como guardiões do Estado, né? Lhes deu muita coisa e tirou muita coisa e deformou demais, né? Eu acho que tem uma discussão sobre a formação das Forças Armadas, que é uma discussão importante. Com certeza. Inclusive, foi bem interessante você tocar nesse aspecto, né? Porque eu me lembro bem que no período em que eu exerci o mandato de deputado federal, eu aprovei na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara uma convocação aos comandantes das 3 forças para prestarem contas da formação dos oficiais, né? E o que me motivou foi o fato de que o ensino nas academias militares não passou ainda por uma reforma, né, nas suas concepções de segurança nacional, que foram a pauta da ditadura, né? E, bom, aquilo causou um desconforto até mesmo dentro do governo Dilma e tal, porque, afinal, mexer com os 3 comandantes, toda uma negociação de transformar em convite, de esquecer do assunto e tal. E, no final, eles acabaram vindo e foi tão limitada a condução que a comissão deu àquele caso que permanece ainda em aberto esse questionamento, né? Nós não podemos permitir, né, que
a falta de uma reforma política verdadeira no país, que signifique uma reforma do Estado brasileiro, em última análise, ela possa estar fora da pauta, porque essas instituições, né, elas acabam reproduzindo modelos que, se não forem reformados, se voltarão contra a democracia a médio prazo, né? Me lembro bem do debate, né? Depois eu estive no segundo governo Dilma, trabalhando como responsável pela área de participação social do governo, na Secretaria-Geral da Presidência, e lá a gente convivia, né, diariamente com militares que estavam nos órgãos da Presidência da República, e a gente via o seguinte: se não mudar a cabeça das pessoas, não adianta a gente mudar institucionalmente a sociedade. Então, eu acho que há aí um binômio, né? Mudar as estruturas para que as cabeças sejam melhores e mudar as cabeças para que as estruturas sejam reformadas. E eu acho que esse tema da reforma, né, isso não só para as Forças Armadas, mas isso se repete também para todo o processo formativo a partir da mesma matriz, que foi estendida para as polícias militares nos estados, que é copiada para as guardas municipais nos municípios, e que agora querem impor com esse projeto de militarização das escolas, que vários estados do Brasil aceitaram, né, entregar aos militares a formação da escola pública, né? É algo muito perigoso que a gente tenha uma matriz como a da Segurança Nacional, em que se substituiu agora, né, o inimigo externo pelo inimigo interno, né? Então, o inimigo interno a combater é o negro na periferia, é a juventude, é a esquerda, né? É todo esse discurso que o Bolsonaro faz daqueles que querem solapar as bases de uma civilização, entre aspas, cristã e militarizada que ele representa, né? Eu concordo plenamente aí com você também sobre essa tarefa importante, né? Fica aí anotado no nosso próximo, se der certo, se Deus quiser, e o povo vai votar, né? Que a gente possa mexer nesse vespeiro e com, inclusive, o apoio, acredito, de uma parcela que, com certeza, é crítica à aventura em que os militares se envolveram quando embarcaram nessa canoa furada do Bolsonaro. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Qual é a sua avaliação, qual o grau de preocupação que você tem diante desse absurdo número do crescimento da população no Brasil? Quer dizer, assim, o número de armas registradas cresceu em 4 anos 133%. Quer dizer, toda a história foi dobrada nos 4 anos, que é esse período aí. Matrículas também é uma grande coisa, tem um número imenso, ou seja, as pessoas estão matriculando sem ter arma, enfim, uma coisa toda assim, não sei nem como é que funciona. Como é que você vê isso? Muita gente teme que a gente esteja indo para uma coisa, enfim, uma situação muito mais séria e impensável. Como é que você vê? Ou você imagina uma violência dispersa, assassina, mas dispersa como nos Estados Unidos? Você não tem um quadro de uma guerra civil, mas você tem uma permanente execução de pobres, pretos, não é? E assim que vão sendo estudantes. Como é que você vê isso? Como é que, enfim, como se enxerga essa violência que certamente está penetrando na sociedade brasileira? Bom, nós tivemos um caso ontem aí que chocou novamente os Estados Unidos, né, de um atirador solitário, né, um jovem que promove com acesso a armas uma mortandade em torno de si, né? Vira e mexe esses casos são trazidos e aí se reabre o debate em cima do caso. Eu acho que o que aconteceu no Brasil é muito mais grave, né? Nós estamos diante de uma política que abastece de armas uma horda de fascistas que estão arregimentados pelo presidente da República e organizados, né, com armas na mão, fortalece essa relação miliciana, né, porque hoje o crime organizado pode comprar armas legalmente no país, então não é o cidadão que está comprando fuzil, mas com certeza muito criminoso está melhor armado hoje com Bolsonaro do que estava quando as armas eram restritas. Isso fortalece também
essa violência latente no campo, né, contra lideranças rurais, contra lideranças ambientalistas. Então, é um discurso que tem uma conotação prática e não tenho dúvida de que isso burla o espírito da decisão que o povo brasileiro tomou no plebiscito sobre as armas, né? De modo que acredito que o Supremo Tribunal Federal precisa avançar, né, como fez essa semana o ministro Fachin, no julgamento da constitucionalidade dos decretos que flexibilizam o acesso às armas e a sua utilização fora das residências. Porque, mesmo sendo errado, a decisão do povo de permitir o porte de armas para ter na sua casa foi burlado. As armas estão nas ruas. E isso é claramente inconstitucional e está na mão do Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento disso e impedir. Não sendo tomada a decisão judicial esse ano, o presidente Lula tem manifestado, né, a sua intenção de fazer um revogaço de muitas das grandes medidas que o Bolsonaro adotou, em geral, né, do sigilo de 100 anos dos crimes da sua família até a ilegalidade da circulação de armas como temos hoje no país. Então, com certeza, cresceu na sociedade, através de uma persistente política de propaganda do governo, esse sentimento armamentista. Nós vamos ter que fazer novas campanhas, novos debates, mostrar o resultado disso na vida concreta das pessoas e os riscos à democracia que isso importa, e recolher tudo, né, nos moldes do que nós fizemos, né, pós-plebiscito, valorizando, inclusive, as Forças Armadas e os órgãos policiais, porque a sociedade não pode admitir que civis que não têm preparo nem função alguma na segurança pública estejam melhor armados e mais arregimentados do que as próprias forças públicas de segurança. Então, acredito que, nesse sentido, nós vamos ter que fazer um amplo esforço de desarmamento da sociedade brasileira, né? Devo chamar a atenção para o fato também de que hoje, nesse modelo neoliberal que nós temos aí um efetivo de guardas patrimoniais, guardas particulares, que é muito, talvez o triplo do contingente que nós temos das várias forças armadas e policiais do Brasil. Então, nós precisamos realmente retomar, eu vejo com muita esperança, né, esse anúncio do presidente Lula, de que pretende, de fato, retomar as rédeas desse debate com a criação do Ministério da Segurança Pública e a retomada do PRONASSE. O PRONASSE foi um programa concebido, né, na gestão do ministro Tarso Genro, no Ministério da Justiça, que teve intensa participação e apoio dos movimentos sociais de segurança, de direitos humanos e das próprias forças policiais, porque através do PRONASSE se induzia um conjunto de novas práticas e de boas práticas policiais, através de bolsas, de estímulos, de formação, né? Um grande investimento em academias onde elas não existiam, né? Lamentavelmente, o Bolsonaro pegou uma academia que era um brinco, que foi criada agora da Polícia Rodoviária Federal e eliminou todo o debate sobre direitos humanos que ali havia, tirou a Polícia Rodoviária Federal do combate ao tráfico de mulheres, ao tráfico de armas, ao tráfico de pessoas nas rodovias brasileiras, né? E, vamos dizer assim, acabou com a imagem positiva, né, que a Polícia Rodoviária Federal tinha durante anos. Então, eu acredito que não tem como a gente não entrar nessa polêmica. Mas vai perder voto. Não é um problema de ganhar ou perder votos, até porque eu acho que ninguém que embarcou nessa onda armamentista do Bolsonaro pode ser ganho, né, para isso. Lamento muito as igrejas embarcarem nisso, né?
lideranças evangélicas sempre foram, olha, no desarmamento, Paulo, no plebiscito, nós tivemos um grande engajamento dos pastores evangélicos, a bancada evangélica, mesmo os mais corruptos ali do Congresso Nacional, sempre votaram contra os armamentos, porque era algo absolutamente consolidado no meio evangélico, que é incompatível, né? A visão religiosa, né? Que propõe uma sociedade sem violência, pela paz e tal, com o armamentismo, né? E hoje a gente vê padres católicos usando carabinas, né? Pastores levando pistolas em réplica para a Marcha para Jesus. Quer dizer, é um escândalo, né? Que a gente tem ainda, eu acredito, inclusive, que a maioria esmagadora da massa evangélica desse país mantém a posição contra, né? Até porque, Paulo, é a mulher evangélica que tem o seu filho ameaçado de bala perdida ou de confronto, né, letal nas periferias das grandes cidades. A massa evangélica é pobre, é negra na periferia, nas favelas, nas comunidades, sabe perfeitamente que nós não podemos estimular essa massificação do uso de armas. Eu espero aí que realmente esse revogaço venha e que a partir daí a gente reconstrua uma política de comunicação que seja promotora, né, dos valores da paz, da justiça e o aparelhamento de quem tem que estar bem aparelhado, quer dizer, arma boa, arma potente, arma que tenha para aqueles policiais e para aqueles órgãos estatais que têm obrigação e o monopólio do uso da força na sociedade democrática. E que nós, cidadãos, cidadãs, permaneçamos, né, confiantes de que esse sistema vai nos garantir e apostando, né, que esse sistema não permita excessos como esses que nós estamos vendo hoje na mão do Bolsonaro. Olha, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, que, como você viu, passou rápido, você estava com medo desse tempo, passou rápido. Eu vou querer uma última pergunta, eu gostaria, assim, de você fazer uma pergunta assim, você confia na vitória do Lula? E como é que você acredita nessa vitória? Por que você acha que ele tem chances e pode vencer? Qual é a mensagem que ele está fazendo que vai permitir isso aí? Como é que você explica isso? No que você acredita que faz você se mexer, como eu também me mexo, pensando na vitória do Lula e que essa vitória não só possível, como provável? O que você vê que tem aí, que ele carrega, que ele transporta, que nos dá essa possibilidade? Bom, outro dia até eu reproduzi nas minhas redes sociais aqui uma entrevista com o Paulo Freire falando sobre o Lula, por que o Paulo Freire votava no Lula, né? E eu acho que ali ele realmente tem uma chave importante para saber, né, dessa sintonia fina, né, que o Lula tem com a alma do povo brasileiro. E essa sintonia fina fez com que nós, com base popular tão sólida como nós temos hoje a figura do Lula. Isso dá a ele uma responsabilidade muito grande também, né? De que essa representatividade popular que ele carrega se converta num processo de geração de consciência e de organização dos que ele representa. Então, a vitória do Lula nessas eleições não é só a substituição de um falso Messias Bolsonaro por um novo Messias que sozinho possa promover, né, tempos de prosperidade, de crescimento individual, como muita gente legitimamente acredita. Eu estou fortemente engajado na campanha do Lula, acreditando que o Lula, que foi presidente da República, que tem uma experiência de comando do país extremamente bem avaliada, tem um legado de avanços inegáveis, né, que precisa ser aprofundado. É o mesmo Lula que teve a rejeição das elites que o levaram à prisão e à perseguição, né? E essa síntese entre esses dois homens é que tornam o Lula, a meu ver, um candidato
que é essencial para esse período da nossa história. Porque o Lula sempre foi um negociador, sempre foi uma liderança moderada da esquerda brasileira e sempre foi uma pessoa que procurou os pontos de contato, né, com avanços que fossem sustentáveis através da negociação. E essa perspectiva foi jogada na prisão pelos que muitas vezes o cortejaram, né? Pelos banqueiros, os industriais, os dirigentes do agronegócio, todos que ganharam muito, porque não foi só o povo trabalhador que ganhou durante a gestão do presidente Lula, mas que o renegaram, né? E na primeira oportunidade que tiveram, o colocaram na cadeia para impedir que um governo, o seu terceiro governo, quinto governo democrático, sequencial da esquerda brasileira, pudesse fazer reforma. Então, eu participei muito fortemente da campanha Lula Livre, acho que o Lula é uma figura essencial nesse momento da história brasileira e espero que o seu próximo governo seja um governo que alavanque, além dos resultados das suas políticas públicas, um amplo processo de organização e de conscientização do nosso povo de que o Lula é instrumento de uma representatividade coletiva que a classe trabalhadora, que as mulheres, que os negros e negras, os povos indígenas, o povo pobre da periferia precisa ter, né? E é isso que eu acredito quando a gente fala de reforma política. É fazer uma reforma da democracia representativa, mas criar de fato no país uma democracia participativa que nós nunca tivemos. E a nossa Constituição diz isso, que a democracia brasileira se assenta sobre esses dois pilares, a democracia representativa e a democracia participativa. Então, a expectativa de um terceiro governo Lula é que também, além das políticas sociais, que são o sucesso, né, da sua gestão, que ele amplie a participação popular, os programas de educação popular, a organização autônoma do nosso povo, né, para que, como que a gente viveu em 16, nunca mais aconteça e a democracia seja, de fato, algo que tenha um conteúdo político e social mais avançado do que historicamente teve aqui no nosso país. E eu acho que vai ganhar as eleições, mas não acho que vai ser fácil. Muita gente acha que ganhar a eleição é torcer para que o Lula dê certo e ficar em casa como crítico do que aparece na televisão ou apenas se manifestando nas redes sociais. A campanha do Lula, nesses próximos 24 dias, vai ser uma guerra. Não vamos imaginar que ganhar as eleições no primeiro turno é um ato de vontade. É uma necessidade. Eu acredito que seria muito bom ganhar no primeiro turno. Mas se não for possível, como ele disse essa semana também, na entrevista que deu na terça-feira, nós nunca ganhamos no primeiro turno também. A gente tem que estar preparado para ganhar, para derrotar o Bolsonaro, seja no primeiro, se for possível, seja no segundo. E para isso, precisa de muita mobilização popular, né? As pessoas organizaram comitês populares, as pessoas estão em redes sociais, as pessoas têm os seus candidatos a deputado, que hoje organizam mais a base estrutural da campanha do que o próprio candidato majoritário. Então, tudo isso agora tem que estar junto, nós temos que ir para a rua. Podemos deixar isso na responsabilidade do Lula. Ele não foi bem no debate da Band, e daí? Se fosse melhor, não tiraria a nossa responsabilidade, né? Tem o pessoal assim, não, já ganhou porque foi bem no Jornal Nacional, não, já perdeu porque foi mal no debate da Band. É como se a eleição dependesse só do Lula. A eleição depende de nós, depende do que a gente é capaz de fazer, de ganhar um voto, virar um voto por dia, ganhar o voto do decepcionado com o Bolsonaro, ganhar o voto de quem diz que não gosta do Bolsonaro, mas não vai votar, que não acredita em mais nada, então vou votar em branco. Esses votos é que podem nos dar a diferença para ganhar no primeiro turno, ou que serão fundamentais para ganhar bem no segundo turno, que vai ser uma guerra. Se o Bolsonaro levar as eleições solteiras, né, só para a presidência da República para o segundo turno,
ele vai ser mais Bolsonaro do que nunca, né? E aí não tem como a gente não ser mais esquerda do que nunca. Nós temos que acreditar na organização e na mobilização do povo. Então, gente, quem está aí assistindo, né, o seu público, Paulo, é privilegiado nesse sentido, porque é um público militante também, que sabe do que é necessário fazer. É hora desse toque de levantar, né? Começa hoje com o comício lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. A nossa resposta ao 7 de setembro não é ficar em casa, a nossa resposta é fazer dessa campanha a campanha das nossas vidas, participar do jeito que a gente pode e não pode, mas que precisa ser feito, e garantir, né, na rua e nas relações que cada um de nós temos, a vitória eleitoral do Lula. Muito obrigado pelo depoimento. Queria dizer que eu estou emocionado ouvindo um lutador fiel às suas causas, que vem aqui, mantém uma linha coerente de luta ao lado do povo, de compromisso com a democracia, com a liberdade, com o bem-estar dos brasileiros. Muito bom, muito boa a sua entrevista. Vou recomendar, quem não viu tem que assistir, porque é uma entrevista assim, de uma pessoa que tem uma história e é leal a essa história. Muito obrigado. Renato. Obrigado, Paulo. Renato. Falo de você, tudo que você falou de mim e muito mais. Um abraço aí, obrigado, viu?